Então, passo a palavra ao nosso presidente Rodrigo Pacheco, que não tem medido esforços para apoiar a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Em todos os momentos, quer seja no debate do comércio exterior, da promoção do turismo do interior, da economia criativa, aos acordos comerciais, ao grande encontro de Paris, da COP26, ele está sempre presente em todas as ocasiões e eu tenho que publicamente agradecer o seu trabalho, a sua presteza e a sua sensibilidade em avaliar a importância dos eventos que o Senado Federal tem feito, não só nesta comissão que eu tenho o prazer de presidir, mas em todas as outras comissões, os senadores têm sido valorizados e prestigiados em todo o seu trabalho. Com a palavra, presidente, pelo tempo que necessitar. Obrigado. Muito obrigado, senadora Cátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Rendo a Vossa Excelência minhas homenagens pelo excelente e presente trabalho feito no Senado Federal, não só como senadora pelo Estado de Tocantins, mas em especial na presidência desta comissão, que é um exemplo da vitalidade política do Senado Federal em razão de tudo quanto vem sendo realizado aqui, mesmo com os desafios próprios da pandemia, que nos privou do convívio, do funcionamento normal do Senado Federal, e agora, desde agosto, nós conseguimos estabelecer também o funcionamento das comissões permanentes da Casa, que, repito, são expressão dessa vitalidade política do Senado Federal, porque é nas comissões que as coisas acontecem. O plenário apenas bate o pênalti, mas todo o jogo é jogado através das comissões permanentes da Casa, para que se possa ter a melhor produção legislativa possível e a melhor missão institucional e constitucional de fiscalização que cabe ao Poder Legislativo. Quero saudar também o senador Chico Rodrigues, que se encontra presente presencialmente, com todas as cautelas, aqui na sala da Comissão de Relações Exteriores. Eu faço uma saudação aos nossos participantes, o competente governador Wellington Dias, do estado do Piauí, com quem estive recentemente a tratar de temas da federação, de interesse dos estados. O Senado Federal tem este papel de defender os estados brasileiros e também o Distrito Federal na relação federativa. Portanto, tendo a Câmara dos Deputados como a Casa do Povo, a expressão do poder popular, o Senado, obviamente, representando todo o povo brasileiro, mas tem essa característica da representação dos estados, e já estou me desincumbindo, governador Wellington Dias, daquilo que tratamos na reunião, para que tenhamos sempre as melhores condições possíveis da boa relação federativa no país, para poder redundar em soluções efetivas para o povo brasileiro que vive em todos os estados e no Distrito Federal, sobretudo nesse momento de pandemia, em especial o cronograma das vacinas, e estou encaminhando ao senhor ministro de Estado da Saúde uma solicitação desta programação e deste cronograma de vacinação até dezembro, que é interesse de nós todos. Aqui rendo também minhas homenagens ao excelente trabalho feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas é importante nos unirmos para imunizarmos definitivamente toda a população brasileira até o final do ano, e o governador do Piauí, Wellington Dias, tem contribuído muito nesse assunto, à frente, inclusive, do Colégio de Governadores. O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, senhor Bruno Funchal, o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita e Tributação dos Estados do Distrito Federal, CONCEFAS, senhor Rafael Fonteles, diretor de Planejamento e Pesquisa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, senhor Luiz Guilherme Rodrigues, o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE, e do Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, meu caro amigo Sérgio Guzmão Chuchodowski, o presidente da Confederação Nacional do Transporte, CNT, meu também amigo e conterrâneo Vander Costa, o presidente executivo da Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, senhor Edival Freitas, diretor executivo da Associação Nacional de Sucos Cítricos, senhor Ipiapaba Neto, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal, senhor Marcelo Osório, e também dos nossos embaixadores, senadora Cátia, que estão presentes, me deram aqui a nominata, saudar o embaixador do Chile, senhor Fernando Schmidt, embaixador do Paraguai, senhor Juan Ángel Delgadilho, o embaixador do Peru, senhor Javier Raul, embaixador do Suriname, senhor Marlon Faisal, o embaixador do Uruguai, senhor Guilhermo Valles,
representante da Embaixada da Guiana, senhor Chevon Rodrigues, Embaixada da Colômbia, também a representante, senhora Stephanie Moncada, e representante da Embaixada da Bolívia, senhora Joana Zambrana. Muitos desses embaixadores com quem estive essa semana e cometi apenas o ato falho de não convidar minha querida amiga Cátia Abreu para um almoço na Embaixada do México, para a qual eu fui convidado, com muitos desses embaixadores que aqui estão e outros tantos, quando discutimos os problemas da América Latina, os problemas comuns da América Latina, que são problemas realmente muito comuns e muito parecidos, e da necessidade de união dos nossos povos para esse enfrentamento eficiente, maiormente após a pandemia. O México, inclusive, que foi o anfitrião desse nosso encontro dessa semana, que comemorou ontem, 15 de setembro, bicentenário de sua independência, inclusive com festividades que soube que foram muito bonitas na Embaixada do México, em Brasília. Portanto, a minha saudação a todos os embaixadores que aqui estão, um prazer revê-los. Eu quero destacar a importância de eventos dessa natureza e a relação de bancos, sejam quais sejam os bancos, quais forem os bancos, nessa relação com os países, com os estados, com o Distrito Federal, com os municípios, é sempre uma relação de confiança. O banco tem os seus próprios critérios para poder estabelecer o fomento, para poder estabelecer os investimentos, para poder aprovar empréstimos. Há critérios que são próprios do sistema financeiro e isso tudo é baseado na confiança. E sobre confiança, eu quero dizer, primeiramente, que nós temos que reconhecer que o Brasil é composto pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, e obviamente também pela União, precisa do apoio, precisa de apoio para a saída da crise, para uma retomada de recuperação econômica no nosso país. Associados fatos infelizes da nossa nação, que é a pandemia, que infelizmente travou muito boa parte da nossa economia, que gerou um aumento de desigualdade muito acentuado, problemas crônicos que nós temos de déficits acentuados de emprego, de inclusão social, de inclusão digital, de infraestrutura, de energia. Nós somos sabedores dos problemas que nós temos. Mas a solução desses problemas está na confiança e no apoio que nós podemos ter de bancos como esses bancos de fomentos mundo afora, que possam dar ao Brasil esse crédito. E por que eu invoco a possibilidade concreta de que haja esse voto de confiança e, consequentemente, este crédito à nação brasileira e aos entes federados que a compõem? Que é fato que nós, nos últimos 6 anos, tivemos boas e grandes evoluções. Nós temos nossos problemas, eles são muito ditos aí a miúde de tudo que nós estamos enfrentando, já disse aqui alguns deles, mas o problema, por exemplo, da crise política, da crise institucional, isso tudo é muito grave e nós precisamos corrigir a partir de próprios critérios de busca de consenso, de busca de diálogo, de pacificação, e nós vamos conseguir fazer isso. Mas eu quero destacar pontos muito positivos para a formatação dessa convicção desses investimentos no Brasil, do que nós fizemos nos últimos tempos, senador Chico Rodrigues. Nós devemos lembrar que, depois de muitos anos à espera, foi feita uma reformulação da lei trabalhista no Brasil. Uma reforma trabalhista em 2017, associada a uma nova lei de terceirizações, que mudou um pouco o conceito do emprego para também o conceito do trabalho, ou seja, o importante é que as pessoas, empregadas ou não, estejam trabalhando, dando a essas pessoas, na relação de trabalho, melhor liberdade, ou maior liberdade para definir os seus próprios critérios de trabalho. Então, houve uma reforma trabalhista que foi muito significativa. É bem verdade que a Justiça do Trabalho, com todo o respeito que me merece, e merece mesmo, mas ainda não assimilou integralmente aquilo que foi feito em 2017 em termos de reforma trabalhista, mas houve uma mudança de um marco legislativo muito impactante. Vossa Excelência se lembra muito bem, senador Chico, senadora Cátia, igualmente. Então, houve uma mudança de paradigma muito esperada ao longo de anos nas relações de trabalho. Aliado a isso, fizemos em 2019 um dever de casa de ordem econômico, financeira e de responsabilidade, que foi a reforma previdenciária, muito além, inclusive, daquilo que se concebia no governo anterior. Essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada nas 2 casas, promulgada, e foi feita, então, uma reforma
previdenciária, que o mercado e o setor financeiro aguardavam muito, porque era uma demonstração de rigidez, de responsabilidade da nação brasileira com as suas próprias contas. O aumento da expectativa de vida dos brasileiros necessitava fazer com que houvesse alterações das regras relativamente a aposentadorias, a pensões e aposentadorias. Então, isso foi feito também. Então, fizemos 2 reformas em 2017 e em 2019 de um acentuado grau de importância, demonstrando a nossa responsabilidade com as nossas contas públicas e com as nossas relações no país. Mas não parou por aí. Fizemos também, nos últimos 6 anos, um teto de gastos públicos, uma emenda constitucional em 2016, promulgada, que estabeleceu o básico, ou seja, não se pode gastar mais do que se arrecada e que nós temos que ter limite de gasto público. Isso é muito importante destacar para aqueles que pensam e querem e podem investir no Brasil, que esse teto de gastos garante uma responsabilidade fiscal, esta é a expressão que sintetiza essa ideia, de que o país tem, ou seja, nós temos um sistema previdenciário reformado, um sistema trabalhista reformado, fizemos um teto de gastos, recentemente promulgamos uma emenda constitucional 109, que é a PEC emergencial, que estabelece o protocolo fiscal em momentos de crise, ou seja, o país, aliado ao teto de gastos, tem um protocolo fiscal para um momento de crise e de excepcionalidade, então isso é coisa de país sério. Nós fizemos esse dever de casa no Congresso Nacional, com o apoio do governo federal, seja este, seja o anterior, para que se tivesse um ambiente, que fosse um ambiente que se olhasse e falasse, olha, esse país está num rumo que é um rumo adequado. Mas também não paramos por aí. Houve uma série de mudanças de marcos legislativos que é muito importante que todos se aprofundem e reconheçam que foram feitos no Brasil. Fizemos um marco legal do saneamento básico, um problema crônico que nós temos e grave já de décadas. Um marco legal do saneamento que permite a participação da iniciativa privada para a solução desse problema. Recentemente estive na Bolsa, na B3 em São Paulo, acompanhando o leilão da empresa de água e saneamento do Amapá, e lá com uma outorga para a concessão de um valor muito além do que se esperava, inclusive, ou seja, a demonstração de que essa combinação de público com o privado, republicano, e a partir de regras claras que foram estabelecidas no marco legal do saneamento, são eficazes para poder se ter cumprida essa página, essa deficiência que o Brasil tem em saneamento. Fizemos um marco legal do saneamento, fizemos a autonomia do Banco Central, inclusive em projeto de autoria do Senado Federal, a autonomia do Banco Central, que era o projeto mais esperado pelo sistema financeiro nacional, que também é uma demonstração de independência de um Banco Central em relação a um governo de ocasião, porque entre Estado e governo, o Estado é permanente e o governo é temporário, e o governo não pode interferir sempre na política cambial, na política financeira do país. Por isso, a autonomia do Banco Central. Assim como se tem a independência e a autonomia de agências reguladoras, que são eleitos, têm mandato, independente do presidente ou do governo que esteja, há essa permanência, essa rigidez do sistema do direito regulatório no Brasil. Então, o marco legal do saneamento, a autonomia do Banco Central, uma nova lei de licitações para a compra de produtos, serviços e bens por parte da União junto à iniciativa privada, uma nova lei de recuperação judicial e falência, muito esperada, que estabeleceu um marco muito importante, especialmente no momento de crise, que nós tivemos empresas indo à falência, um novo marco do futebol, é um valor que nós temos, um valor agregado que nós temos, que profissionaliza o futebol a partir de sociedades anônimas de futebol, e um projeto também aprovado e de origem do Senado Federal. Então, uma série de marcos legislativos que demonstram uma evolução muito consciente, muito madura da política expressada nesta evolução legislativa do Brasil. Então, isso é só para demonstrar que nós temos esse compromisso de um trabalho constante e permanente com as reformas e com as mudanças que sejam para o bem. Nós temos grandes desafios pela frente, a senadora Cátia Abreu está encabeçando um desses desafios que é muito importante, que é a questão ambiental, ou seja, como conciliar o nosso desenvolvimento econômico, especialmente no agronegócio, com a preservação do meio ambiente. Definitivamente, podem ter certeza, todos que estão nos assistindo,
O parlamento brasileiro tem absoluto compromisso e consciência da importância da preservação do meio ambiente, do combate ao desmatamento, do cumprimento da lei, da redução da emissão de poluentes, do aumento da incidência das reciclagens, de transformar lixo em energia. Nós estamos trabalhando cotidianamente na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Relações Exteriores, na Comissão de Agricultura, inclusive em conjunto, para estabelecer marcos de licenciamento que possam conciliar esses valores de desenvolvimento com meio ambiente, a regularização fundiária para ter o título de propriedade da terra, mas preservando o meio ambiente. E essa conciliação é absolutamente possível. Sem radicalismo e sem extremismo é absolutamente possível. E é cumprir a lei, né? A senadora Kátia sabe que é cumprir a lei para se combater o pior problema que nós temos de meio ambiente no Brasil, que é o desmatamento, e que nós vamos combater. A senadora Kátia Abreu tem projetos, inclusive, inerentes a isso. Estamos organizando a nossa comitiva para a participação do Brasil na COP26, tanto na pré-COP, que acontece em outubro, quanto na COP em Glasgow, que é de 31 de outubro a 12 de novembro. Nós estaremos presentes para demonstrar que o Brasil tem boas experiências nesta área de preservação do meio ambiente, temos os nossos erros e as nossas deficiências que nós vamos corrigir, para ter também a segurança daqueles que querem investir no Brasil, que, além de tudo quanto foi feito, de marcos legislativos, de reformas constitucionais, para a rigidez fiscal, para a responsabilidade, nós temos também esse compromisso com a preservação do meio ambiente. Então, além desse tema, outros tantos temas que nós temos, aí, desafios que nós estamos enfrentando, que é de uma mudança do sistema tributário nacional, o enxugamento do tamanho do Estado através de uma reforma administrativa, que a senadora Kátia Abreu também participa da comissão que discute a reforma administrativa e cuidará dessa reforma aqui no Senado quando ela chegar. Então, nós temos boas perspectivas, mas, para além de boas perspectivas, nós temos boas realizações, também feitas nos últimos 6 anos, que eu fiz questão aqui de registrar. E, para terminar, eu queria dizer que a democracia do Brasil é muito jovem, ou seja, se pensar num universo de séculos de existência, né, a nossa democracia é uma democracia muito jovem, não há dúvida disso. E, como toda a juventude comete erros, comete acertos, tem os seus arroubos, mas a democracia do Brasil é algo inegociável e que não retrocederá. Essa é uma garantia que nós, do Parlamento, temos que dar àqueles que estão nos vendo, mundo afora, de que o Brasil tem uma democracia, que o Estado brasileiro é um Estado de direito, que as pessoas que vivem aqui já assimilaram o valor da democracia, que tanto o Congresso Nacional quanto o Poder Judiciário e as Forças Armadas têm absoluta compreensão da importância, da prevalência da democracia como um ambiente único de desenvolvimento. E esses problemas que nós temos nas relações entre os poderes são problemas solucionáveis. E já se tem, inclusive, uma semana muito melhor do que a semana passada, de boa relação entre os poderes constituídos, e é isso que nós temos que preservar. E eu queria finalizar com 4 conceitos que eu tenho dito muito, senador Chico Rodrigues, que é muito importante nós assimilarmos no Brasil, tanto por parte do Congresso quanto dos demais poderes constituídos. Nós precisamos de união, a união nacional, que não significa a conciliação absoluta, porque isso é impossível. Haverá sempre divergências, mas as divergências precisam ser respeitadas. Mas nós precisamos nos unir para resolver imediatamente o problema dos precatórios, que é solucionável. Precisamos resolver a definição do nosso sistema político eleitoral. Temos uma reunião de líderes hoje às 14 horas para definir o modelo das eleições de 2022. As eleições acontecerão, não há dúvida alguma, minimamente disso, que as eleições acontecerão no Brasil em 2022. Nós temos que ter a união para resolver esses problemas imediatos e os problemas crônicos do Brasil, de pobreza, de miséria, de desemprego. E aí nós precisamos muito de eventos como esse para poder estabelecer formas de financiamento, de fomento para que isso aconteça. Então, a união é fundamental, mas é fundamental também o respeito. Nós precisamos ter respeito entre os poderes, nós precisamos ter respeito entre as instituições. E a sociedade precisa ser respeitada, e o povo também precisa respeitar os seus poderes constituídos, porque é o povo que os elege. Portanto, esse respeito é fundamental. A cultura do respeito. Nós estamos vivendo muita cultura do desrespeito, especialmente em rede social, não é? Com donos da verdade, com o calor de argumentos em tom elevado, com agressividade, que não leva ninguém a lugar algum, muito menos um país. Então, o respeito é fundamental. Como é importante também a responsabilidade. Não é só a responsabilidade fiscal ou a responsabilidade ambiental. A responsabilidade de nós cumprirmos os nossos deveres, cada qual ao seu modo, no seu quadrado, respeitando o quadrado do outro. Ou seja, respeito com responsabilidade e união. E um último, que é o otimismo.
que é praticado aqui diariamente no Senado Federal, especialmente pela senadora Cátia Abreu, que é uma otimista inveterada. É o otimismo de ter entusiasmo com o Brasil, de que nós podemos preencher os espaços, nós podemos resolver os problemas e que este país pode ser uma grande nação. Mas, para isso, nós precisamos de todos esses atributos, precisamos unir o Brasil cada vez mais, comemorar nossas realizações, mas não nos contentarmos com elas, porque há outras tantas por vir. E queria terminar dizendo, eu estive esses dias com o senador, com Roberto Brant, foi deputado federal, que é do meu estado, de Minas Gerais, e ele fez comigo uma analogia em relação a essa questão da economia, que vem muito a calhar com esses investimentos que nós esperamos e precisamos no Brasil, nos estados, no Distrito Federal, nos nossos municípios brasileiros, e os outros nossos países irmãos da América Latina também precisam desses mesmos investimentos, que ele disse o seguinte: olha, quando você está num baile e tem um salão de dança, o salão está totalmente vazio. Aí ninguém quer começar, todo mundo fica meio constrangido. Mas quando vai um primeiro casal começa a dançar, logo a pista de dança está cheia, está todos os casais dançando ali, o baile acontece com a música, etc. Tal. Economia é a mesma coisa. Nós precisamos de um primeiro casal que vai puxar a fila da dança para poder começar a desenvolver. Talvez esse casal sejam esses bancos que possam fazer os investimentos no Brasil, que possam trazer recursos, investimentos. Há muito dinheiro no mundo e tenham confiança de que o Brasil é um celeiro importante de bons investimentos. Nós temos aqui muita coisa por fazer em infraestrutura, em energia, em agronegócio, na indústria. Então, é muita coisa para fazer. Se Juscelino Kubitschek estivesse aqui hoje, certamente ele estaria com um plano de metas para o Brasil, reconhecendo as nossas dificuldades, se relacionando com todas essas instituições financeiras mundo afora, para que pudéssemos ter aqui os investimentos necessários para poder interiorizar, integrar o Brasil e tornar o Brasil uma grande nação, é no que eu acredito. E também algo importante, que é um registro que faço, que todos esses empréstimos que são submetidos ao crivo da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, do próprio plenário do Senado Federal, a partir de critérios muito rigorosos de classificação de risco, de rating, de rigidez financeira daquele que está tomando o empréstimo, eu considero que, uma vez formalizado isso, sobre o crivo do Senado, isso seja aprovado, o governo federal imediatamente tem que dar vazão a isso, não pode represar investimentos dessa natureza, porque é uma atribuição constitucional do Senado fazer esta aferição, e o faz muito bem a partir de muitos critérios que são estabelecidos na Comissão de Assuntos Econômicos para que esses empréstimos possam ser concedidos. Portanto, vamos comemorar e festejar a confiança recíproca e vamos evoluir, em especial a partir de eventos muito inteligentemente concebidos pela Comissão de Relações Exteriores, como esse evento que está acontecendo hoje, sob a tutela e a batuta da nossa extraordinária e competente senadora Cátia Abreu. Eu vou pedir licença para me retirar em razão de outro compromisso. Quero desejar bom evento e bom encontro a todos vocês e contem com a presidência do Senado para materializar as ideias aqui havidas, as iniciativas aqui concebidas. Muito obrigado, senadora Cátia Abreu. Muito obrigada, presidente Rodrigo Pacheco. Quero dizer e registrar o meu orgulho de um pronunciamento de um grande estadista, representante do Congresso Nacional. É isso que o Brasil espera, o mundo espera, palavras equilibradas, lúcidas e muito claras. Quero mais uma vez agradecer a sua presença. Também aqui lhe envio um abraço de um telespectador da nossa TV Senado, que está na Califórnia, Dr. Jorge Paulo Lema, que assistiu e está aqui assistindo todo o seu pronunciamento. Também o vice-presidente do Banco do Governo do Pará, que lhe manda também recomendações. Muitíssimo obrigada, parabéns por suas palavras e que, com certeza, nesse momento, todos que estão nos assistindo sabem que o Senado Federal está em ótimas mãos. Muito obrigada. A minha presidente me dispensa? Dispenso. Tá bom. Obrigada mais uma vez, presidente. Vamos seguir com a nossa audiência. A audiência pública que abrimos agora se insere no quarto dos 7 eixos temáticos do plano de trabalho que apresentei em julho passado e